Hoje gostaria de continuar com essas 24 divisões. Já temos algumas lições, estamos nisto. Hoje vamos tratar as 24 divisões acerca dos músicos. A palavra da vida hoje provém de 1 de Crônicas, capítulo 25, versículo 1 a 3, mas apenas hei de ler o versículo 1 e 2. Primeiras de Crônicas, capítulo 25, versículo 1 a 2 diz: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exerciam o seu ministério debaixo das ordens do rei. Nós estamos de volta nesse tópico de 24 divisões. Qual foi a maior razão por que deveríamos aprender acerca das 24 divisões? Qual é uma das grandes lições que podemos tirar acerca da organização das 24 divisões? Creio que já mencionei que a estrutura das 24 divisões fora feita pelo próprio Deus. E sempre que havia a restauração da fé e a necessidade de reestruturar a adoração no templo, as pessoas de Israel tentavam restaurar as 24 divisões. Sempre que precisavam trazer a reforma ou a restauração ou a reestruturação do templo, voltavam para as 24 divisões. Deveríamos entender as 24 divisões em forma como Deus restaura a sua igreja. Conhecer quem eram essas 24 divisões, os nomes de tais divisões é importante, mas eu creio que através das 24 divisões, o mais importante é nós aprendermos as lições que Deus quer nos dar acerca de como deve ser o culto na igreja. Como é que o culto na igreja pode ser feito e restaurado. Até aqui aprendemos que, sob 24 divisões, havia 4 partes: os obreiros do templo, os sacerdotes, os músicos e os porteiros. Estes são os 4 grupos que pertencem às 24 divisões. Quando chegamos às 24 divisões dos músicos, a primeira coisa que precisamos entender esta palavra, músicos. Ainda que está traduzida músicos nas séries da história da redenção coreana, está escrito como o grupo coral ou o grupo de louvor, porque em geral músicos refere-se às pessoas que tocam os instrumentos. Mas a palavra coreana usada na Bíblia coreana e nas séries das histórias da redenção refere-se a uma equipe de louvor. Se olhar para Salmos capítulo 68, versículo 25, diz que os cantores iam na frente, atrás vinham os tocadores de instrumentos de corda, em meio às moças com tamborins. Aqui a Bíblia faz a separação entre os cantores, os músicos e as pessoas que tocam os tamborins. A palavra hebraica para cantor é shurum, como pode ver aqui no ecrã. Estas são as pessoas que cantam, cantores. Os músicos, a palavra hebraica para músicos é nagan, nagan, significando aqueles que tocam instrumentos de cordas, aqueles tocadores de tamborins ou aqueles tocadores de baterias em hebraicos são chamados de
tapap, significando aqueles que tocam instrumentos percursores. Só na Bíblia há diferença entre aqueles que cantam, aqueles que tocam instrumentos de corda e aqueles que tocam baterias. Para mim, músicos não é a palavra certa, ainda que as séries da história da redenção em inglês usam essa palavra músicos, que é como um termo geral para acomodar os cantores, tocadores de bateria, tocadores de instrumentos de cordas. Para mim, músicos é um termo um pouco secular. Quando chegamos nos músicos entre as 24 divisões, prefiro usar o termo de equipa de adoração ou grupo coral. Se olhar para a passagem-chave de hoje, 1 de Crônica 25, versículo 1 diz: Davi, juntamente com o chefe do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum, para profetizarem com harpas, lírias e símbolos. As listas dos encarregados neste ministério foi. Aqui pode notar que eles não eram apenas tocadores de instrumentos. Eles deveriam profetizar. Para profetizar, precisa usar a sua voz. Aqui podemos notar que estes músicos das 24 divisões não eram apenas tocadores de instrumentos. Usavam os instrumentos assim como suas vozes. É por isso que prefiro dizer que é grupo coral ou grupo de louvor, que tem instrumentos. Aqui precisamos entender o que é isso de profetizar, porque as escrituras de hoje diz que estes foram estabelecidos para profetizar. Deveriam profetizar com lírias, harpas e símbolos. Afinal de contas, o que significa profetizar? É dizer o que vai acontecer no futuro. Será que este grupo coral deveria dizer à congregação se amanhã iria chover ou não? Deveriam prever os números que ganhariam o loto nas próximas vezes? O que significa que este grupo coral deveria profetizar? Porque esta é a descrição das atividades deste grupo de louvor. Na Bíblia existem muitas profecias. Por exemplo, a igreja vai prevalecer contra o poder de Satanás e da morte. O reino de Deus será consumado. Estas são as profecias da Bíblia que ainda não foram consumadas. Não. Repetir este tipo de profecia pode ser entendido como a proclamação de profecia. Então, o que era a tarefa destes grupos de louvor não era falar ou prever a chuva ou não amanhã, mas sim repetir as profecias que jaziam na Bíblia, que ainda não se cumpriram. Esta era a tarefa principal do louvor do tempo de Davi. O dever deles era proclamar repetidamente as profecias que ainda não haviam cumprido. É por isso que dizem que a sua tarefa era de profetizar com os instrumentos. É por isso que no final da frase diz que devem profetizar com lírias, harpas e símbolos. Por isso que a tarefa principal do grupo de louvor é proclamar através de cânticos a palavra de Deus. Proclamar a palavra de Deus através da música. Nos dias de hoje poderíamos dizer que este era o papel do grupo de louvor. A tarefa dos músicos no tempo do rei Davi era proclamar a palavra de Deus através da música. Em termos práticos, que tipo de coisas os músicos deveriam fazer? 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 4. Nesta passagem, 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 4, pode notar 3 verbos que descrevem
aqueles que são as tarefas do grupo de louvor. Vou de ler para vocês. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber. Eles têm 3 trabalhos. Primeiro, eles devem celebrar. A palavra hebraica para celebrar é tzakar. Tzakar. Talvez alguns de vocês se lembram o significado de tzakar. Tzakar significa lembrar. E aprendemos isso em Deuteronômio capítulo 32, versículo 7. Quando diz, lembrai-vos dos dias da antiguidade. Lembrar ali é sacar. A mesma palavra é usada aqui para descrever o que celebrar significa. A primeira coisa que o grupo de louvor deveria fazer era lembrar-se do Senhor. Lembrar-se do Senhor, isso é celebrar. Celebrar significa que nós lembramos de Deus, lembramos daquilo que Deus é. Onde é que Deus está e que tipo de Deus Ele é. Lembrar-se de Deus, isso é celebrar. A segunda palavra é louvar ou agradecer. E a palavra hebraica é yadá. Creio que alguns de vocês se lembram daquilo que yadá significa. Yadá significa a mão. A mão. Tem o significado de lançar as coisas com a mão. Também tem o significado de dar alguma coisa a alguém. Então tem um significado de agradecer. Então, quando levanta as suas mãos, também está a servir, certo? Tem um significado de lançar, dar graças, agradecer ou adorar. Durante o louvor, o grupo de louvor deveria lembrar-se de Deus, quer dizer, celebrar a Deus, que é lembrar-se de Deus. Segundo, deveriam agradecer a Deus, que é adorar a Deus. A terceira coisa é de louvar, ou seja, exaltar. A palavra hebraica para exaltar é halal, quer dizer, aleluia. Halal significa brilhar. Fazer brilhar o seu Deus significa glorificar o seu Deus. Quer dizer, orgulhar-se acerca do seu Deus. Halal significa orgulhar-se por causa do teu Deus. Isso é acerca de glorificar o seu Deus. Lembrar-se e dar graças e orgulhar-se acerca do seu Deus. Isso é o conteúdo daquilo que é o verdadeiro louvor ou as tarefas do grupo de louvor. Durante o tempo de louvor, deveríamos nos lembrar de Deus, agradecer a Deus e louvar ou exaltar ou nos orgulhar de Deus. Quando ainda era criança, lá na igreja, chamávamos o tempo de louvor e adoração, que é o tempo de preparação. Mas isto não é certo. O tempo da adoração não é o tempo da preparação. Mas não podemos dizer que é o tempo de preparação. Mas como estão a dar ênfase na importância de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, a importância de se direcionar ao Santo dos Santos. Assim sendo, o tempo de adoração foi descrito como o tempo de preparação. O louvor não é o tempo de preparação, mas sim o tempo em que prestamos o culto ao próprio Deus. Então, a tarefa do grupo de louvor não é pequeno ou menor do que o serviço dos levitas, que são obreiros do templo, não é pequeno do que o serviço dos sacerdotes. Olha para estas 24 divisões. Se olhar para estas 24 divisões, podemos ver que não há uma divisão que é mais importante
que a outra. Quer dizer, não podemos dizer que a divisão dos sacerdotes é mais importante do que a divisão dos levitas. A divisão dos levitas talvez seja mais importante do que a divisão dos músicos. Estas quatro divisões, os obreiros do templo, os sacerdotes, os porteiros e os músicos, são igualmente importantes para que possam render a Deus um culto propício. Não há aquele que é superior que o outro, não há aquele que é inferior que o outro. Todos esses obreiros do templo eram pessoas que estiveram a servir. Outras pessoas estavam a organizar, outros estavam a administrar os sacrifícios. Ou, vamos dizer, os pastores, os diáconos, os porteiros e os de grupo coral. Se um grupo ou uma divisão não estiver, a equipa não pode estar completa. Se removermos o culto de acordo com a perspectiva de Deus não pode ser estabelecido. Nesse sentido, o tempo de louvor e adoração é o tempo de encontro com o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo é descrito no livro de João, capítulo 1, como a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus ou se encontrar com a palavra de Deus, vamos dizer que é um tempo muito importante. Mas isso não quer dizer que o pastor é mais importante do que o grupo coral. A palavra de Deus que é pregada pelo ministro ou pastor deve ser colocada acima de tudo, mas não o ministro. Então, estes quatro departamentos, os obreiros do templo, os sacerdotes, os músicos e os porteiros, eles eram igualmente importantes. Precisamos de todos eles para que possamos render a Deus um culto que ele requer. O reverendo Abraham Pack sempre ensinou que o reavivamento da igreja virá se assim fizermos e o culto será avivado. Amados irmãos e irmãs, o tempo de adoração inclui o tempo de adoração até a última oração, que dizem que é a bênção pastoral. Isso não vamos negligenciar o tempo de louvor e adoração. Assim como estamos habituados a não negligenciar nem sequer uma peça da palavra durante aquilo que é a adoração. Aliás, a pregação da palavra de Deus. Deveríamos orar para que Deus me toque, me aviva, me unja no tempo de louvor e adoração. Não tenha o louvor de adoração como algo insignificante comparativamente aos outros programas do culto. Da mesma forma que nos entregamos no tempo da palavra de Deus, devemos nos entregarmos da mesma forma no tempo de louvor e adoração, para que até o último minuto do culto seja o tempo em que estamos em comunhão com nosso grande Deus. E assim rendemos o culto completo a Deus e daí o glorificamos. Me diria, se ver que o grupo coral está tendo dificuldade, ao invés de culpar a eles, talvez eles não ensaiaram bem, o que deveríamos fazer era orar por eles. Se vermos que eles têm dificuldade, não estamos aqui para ser espectadores, não estamos assistindo televisor ou entretenimento enquanto eles estão atuando. Seu coração deveria já estar a orar por eles. Dizer, Pai, acrescente-lhes a graça, ajuda-os. E diga a Deus que através deles ministre para o seu povo. Deveríamos ser uno, orando uns pelos outros. E se não sentir um toque através da ministração do coral, talvez você tenha uma culpa nisso. Deveria
olhar para dentro de você e ver se tem alguma coisa que está te impedindo de entrar, de fluir com o grupo coral no louvor a Deus. Você deveria orar e dizer: Pai, me acrescente a graça para que, juntamente com o grupo, eu possa fluir em adoração para o Senhor. Eu quero crer que nesta igreja não há ninguém que diga que o tempo de louvor é inferior a outros programas da igreja. Eu quero lhes encorajar a entender que para Deus todo culto é igualmente importante, todos deveríamos participar como aqueles que adoram a Deus, independentemente de ser que as pessoas que estão a liderar são inferiores a nós em conhecimento ou aquilo mais aquilo. Vamos estar todos ativamente envolvidos a partir do louvor e adoração até na hora da bênção pastoral. Que todos nós possamos receber a graça de Deus, que todos nós possamos entrar na presença de Deus, para que em todo o tempo sejamos enchidos com o poder do Espírito Santo. E ao fazer isso, que Deus da glória possa nos aumentar a sua graça individualmente e em grupos. Amém, amém. O próximo item é de que vamos louvar diante de Deus. Quando chegamos no tempo de louvor, há pessoas que pensam que é tempo de demonstrar as minhas habilidades e talento de cântico. Eu sou músico e tenho que demonstrar agora. Portanto, a Bíblia ensina que o louvor deve ser feito para Deus e não para os homens. Antes de fazer as 24 divisões, o rei Davi havia feito uma estrutura de louvor. As 24 divisões foram feitas quando o rei Davi já estava prestes a morrer. Durante a sua vida, ele materializou esta ideia de estruturar o grupo de louvor. O rei Davi fez isso pela primeira vez quando ia levar a Arca da Aliança da casa de Obed-Edom. Ele já estava a fazer isso pela segunda vez, porque na primeira vez ele falhou, tocou na arca e morreu. A segunda vez ia levar a arca da casa de Obed-Edom e ele preparou os levitas agora. E ele apontou alguns como pessoas que deveriam estar no grupo de louvor. Quando o rei Davi viu que a arca da aliança estava chegando em Jerusalém, o que fez? Começou a dançar, a dançar. Esse relato se encontra em 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Em 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14 diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Vendo Davi que a arca estava entrando em Jerusalém, começou a dançar, a louvar, a adorar a Deus. Ele dançou com todas as suas forças. O que acontece é que Mical, esposa de Davi, filha do rei Saul, desprezou a eles. Como é que um rei dança assim? 2 Samuel, capítulo 6, já no versículo 20, diz: Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro. Ele disse: Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. O versículo que lemos, que é o versículo 14, diz que ele, Davi, estava cobrindo-se com o éfode de linho fino, uma vestimenta apenas de uma peça. Quando ele estava a dançar e saltando, talvez a sua nudez se descobriu. Amical já estava a contender com o rei. Por que você fez tudo isso? Você não é adorador. Você não pertence ao grupo coral. Por que você fez tudo aquilo? O rei deveria saber se colocar no seu próprio lugar e não adorar daquele jeito. Esse não é o comportamento dos reis. Amical estava desprezando o rei, dizendo que não é assim que você deveria se portar.
Veja como Davi responde isto. Diz que, mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Deus, o Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei. Versículo 22. E me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Davi estava a dizer: o que eu fiz, eu não fazia para os homens. Eu não me importava o que eles estavam a ver. Eu estava a louvar ao meu Deus. Quando eu danço, quando eu adoro, quando eu faço barulho, quando eu dou saltos, é para o Senhor. Amados irmãos e irmãs, quando louvamos e adoramos a Deus, às vezes pensamos que é um tempo de mostrar o talento. Às vezes nos sentimos com vergonha de dançar como deve ser, porque tem pessoas que hão de ver. Mas não precisa se preocupar com o que as pessoas vão dizer quando você estiver a dançar e louvar ao Senhor, porque você não faz para as pessoas, faz para o Senhor. Não importa se você é um músico profissional ou não, se tem uma boa voz ou não. O louvor não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a sua entrega para louvar, celebrar, agradecer, exaltar a Deus. Derramar o seu coração diante do nosso Deus Pai. Quando penso acerca deste rei Davi dançando, quando falo acerca disso, me lembro do Reverendo Abraham Park, quando cantamos aquela música Glória, Glória, Aleluia, Glória, Glória, Aleluia. Ai de ele ver ali a se alegrar e a cantar de um jeito que ele não segue a melodia, mas está a ver que este homem está entregue na adoração. É como estiver a significar aquilo que está cantando, que estou a receber a glória de Deus. Glória, glória, aleluia. Creio que este é um dos exemplos por que nós deveríamos louvar a Deus, como deveríamos louvar a Deus. Porque nós estamos a fazer isto para as pessoas e temos que nos esquecer da presença das pessoas e focarmos em Jesus Cristo, a quem estamos a trazer este louvor e adoração. Quer dizer, como um pastor que tem igreja que tem mais de 10.000 pessoas, gostaria de ser ouvido a cantar fora da melodia e a dançar de qualquer maneira. Mas o reverendo Abraham Park não se importava com isso. Ele dizia: eu estou diante do Senhor. Estava lá a levantar as mãos de qualquer maneira, louvando a Deus. Eu estou diante do Senhor. Quem sou eu para trazer algumas reservas diante do Senhor? Nós deveríamos louvar a Deus. Sabe, não gosto de falar de mim mesmo, mas se a oportunidade me apetece, quando estava na Inglaterra, liderei o coral lá também. Eu disse: vamos louvar a Deus. O que eu estava a significar, vamos começar com o louvor, aquelas músicas, envolvendo os instrumentos. Só eu usei o pensamento coreano. E quando eu disse, vamos louvar a Deus, comecei a ouvir barulhos estranhos da congregação. O que está a acontecer aqui? Porque descobri mais tarde que eles estavam a louvar a Deus com as suas vozes, nas suas próprias línguas, com suas próprias palavras. Mesmo quando tínhamos a letra da música, nós estávamos a seguir, estava a dizer: louvado seja Deus, te agradecemos a Deus, tu és grandioso, Criador, que. Estavam fazendo barulho de lá e acolá. No começo fiquei surpreso e confuso, mais tarde comecei a entender: louvor não é apenas acerca de cantar. Quer dizer, aonde é que Deus diz devemos cantar bem para louvar, devemos cantar bem para glorificar? Louvor é acerca da confissão do meu coração,
é acerca de expressão da minha gratidão a Deus. O Senhor me protegeu, me levou até aqui, me encheu de suas bênçãos. Realmente estou grato. É a minha confissão. Isso sim é louvor. E Deus está disposto para receber. Eu orei tanto e meditei tanto em como trazer as pessoas de volta à igreja. Quer dizer, tirar as pessoas da igreja online para a igreja presencial. Temos dito, é melhor nos ajuntar, estarmos juntos e adorarmos a Deus e, juntamente com os nossos membros, os nossos amigos, juntamente com a nossa família, como tudo, o corpo de Cristo. Mas como é que poderíamos alcançar este alvo? Uma das formas é informar que este é um dos princípios da igreja. Não pode preferir plataformas online para adorar a Deus enquanto você estiver saudável. Você deveria vir à igreja, mas eu acho que a outra forma ou a melhor forma para fazer isso acontecer é ao termos o culto de adoração. Quando falamos o culto de adoração, falamos a partir do tempo de louvor e adoração até na bênção pastoral. Há coisas que não vai sentir quando assistir o culto pela plataforma online. Creio que ao lhes fazer entender esta verdade, vão começar a vir na igreja. Quando temos um tempo que realmente estamos cheios do Espírito Santo no louvor e adoração. Quando estamos num tempo em que estamos sendo cheios e tocados pela unção e presença de Deus. No tempo do culto, podem estar a partilhar conosco na forma online, ao ver o que estamos a dizer na plataforma online. Mas não é possível sentir, fazer parte da atmosfera. Entender que há razão sólida para participar do culto e estar em pessoa naquela atmosfera. Experimentar na primeira pessoa a presença de Deus no lugar da adoração. Creio que será mais produtivo. Eu não sei se estou certo ou errado, mas é isso que eu penso. Creio que Deus exige de nós que avivamos os cultos e avivar a igreja. Estou muito grato pelo nosso grupo coral. Eles são maravilhosos. Estou a falar com a igreja que é através da entrega na adoração onde vamos sentir a presença de Deus, a glória de Deus, o poder que cura de Deus, quer dizer, o poder que cura a alma, o poder que traz aquele alívio e a própria glória de Deus na igreja. Se isso acontecer na igreja, eu creio que as pessoas se sentirão animados para vir na igreja. E eles vão gostar de ter a experiência da glória de Deus e da presença de Deus. Agora vamos orar. Pai, estamos muito gratos que o Senhor nos deu muitas pessoas talentosas. Mas não é o tempo agora de exibir os nossos talentos. Nós realmente queremos te louvar, queremos esse tempo de sentir o Senhor, tempo de estar com o Senhor, tempo de estar no seu santuário, no seu lugar santíssimo. Que possamos ter esse tempo e esta grande manifestação e haver a sua grande manifestação neste santuário para que o teu povo possa vir, de maneira que nunca pensemos em voltar para trás ou pensar em faltar nos cultos ao Senhor. Espero que todos podemos orar assim. A conclusão de hoje é: louvar ao Senhor vai nos trazer a vitória de Deus. O louvor a Deus resulta na vitória de Deus. Vocês sabem, 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 12. O nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força
para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Como todos sabemos, este é o rei Josafá que está prestes a ser invadido pelo exército dos amonitas. E isso é o que o povo de Deus deveria confessar. Nós não sabemos o que possamos fazer. O inimigo é tão grande, nós não sabemos o que fazer. O que posso fazer? Senhor, será que não nos ajudará? E sobre essa situação, o que é que Deus diz? Versículo 21 a 22. Hei de ler isso para vocês. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: dê graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Viu? Numa situação em que não sabemos o que possamos fazer, não sabemos onde pegar e deixar, onde não aparece que não há nenhuma saída, onde não conseguimos notar qualquer tipo de saída, a verdadeira e grande opção é louvar a Deus. Louvar a Deus abre o caminho e libera a solução. Meus irmãos e irmãs, será que se encontra numa situação em que não consegue ver a saída? Se encontra numa situação em que se encontra sufocado? Uma situação que não consegue respirar, não consegue ter nenhuma esperança? Lembre-se, quando louvamos ao Senhor, quando rendemos glória, agradecemos, exaltamos a Deus, Deus desce e nos dá a vitória e nós ficamos a celebrar. Vamos usar o louvor, vamos fluir no louvor e adoração. Vamos valorizar, vamos dar importância e vamos usar aquilo que é o instrumento de louvor. Eu oro para que todos quantos estão aqui e aqueles que se juntaram a nós através das plataformas online possam receber esta grande bênção e esta grande vitória na sua vida, nesta igreja, nesta nação e na sua família também. Que haja a grande vitória de Deus. Amém. Amém.